Pronto, Edinalva. Ana Lúcia está dizendo para você sair e entrar de novo, que volta o som. Lourdes, boa noite, Lourdes. Olá, Ana. Ana Calado, seja bem-vinda, boa noite. Isso, Lula, que a paz de Jesus esteja com todos. Meu querido Nininho, é sempre uma alegria ver essa energia sua participando aqui dessa corrente de oração. Meu querido Eglaube Rocha, grande atleta. Boa noite, Marcos. Um grande abraço, Marcos. Então a gente já vai mentalizando nossos entes queridos que já partiram, os que estão acamados, os que estão correndo atrás da luta, trabalhando, né? Carregando a sua cruz como todo mundo. Querida Jaque, que Jesus nos proteja, Jaque. Vamos orar pelo nosso amigo, hein? Coloca o nome dele aí para a gente vibrar por ele, né? Que Deus nos abençoe, Jaque. Coloque o nome do nosso amigo aí para a gente orar por ele. Aqueles que desejarem, pessoal, né, colocar o nome da pessoa, digitando aí mesmo no celular, ou num papel, ou no coração, fiquem à vontade. Tá? Fiquem tranquilos e a gente vai agora dar uma pausazinha na nossa música, né, que é ela quem nos dá mais ou menos o tempo. Boa noite, querida Edilaine, Serafim Lourdes, Luciana Guanabara. Bom, quem entrar depois agora, eu já tenho começado. No final a gente vê se a gente se lembra. Que Jesus esteja sempre no meio de nós. Esse é um momento muito rico para nós, muito importante, porque são grupos de amigos, de pessoas afins, né, que se determinam a um determinado momento, assim como Jesus fazia ali nas catatumbas, orarem para que Deus possa nos inspirar, para que Deus possa nos fortalecer, para que os espíritos amigos possam entrar em nosso coração. Isso, Marcos, por Soraya Brito do Vôlei, minha querida Soraya, tá? Depois tu me passa direitinho o que é que Soraya tem, que eu não estou sabendo. Ah, tá, com certeza. Vamos sim orar por ela, com muita força, com muita fé, com muita inspiração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizar a figura amiga de nosso Mestre amado Jesus, ele que asseverou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria. Que a tua presença amiga, Senhor Jesus, envolva a todos nós com as bênçãos da paz, da fé e da esperança. Que a espiritualidade amiga que se faz presente conduza nossas vibrações, Senhor, de fé para todos aqueles que estão passando por provação. Por todos esses, Senhor, que nós temos registrado no nosso coração, anotado no nosso papelzinho, para que eles recebam, Senhor, esses fluidos em forma de força para resistirem na certeza de que tudo passa. Que durante todo o momento em que nós estivermos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, nós possamos sentir, Senhor, a presença do Teu amor entre nós. Que essas bênçãos se espalhem pelo nosso lar e nos conduza onde quer que estejamos como instrumentos da Tua paz, levando a alegria da imortalidade da alma. E assim sendo, Senhor, em Teu nome e em nome de Deus, que nós damos por iniciado esse momento de reflexão da noite de hoje. É um tema muito rico, é um tema muito delicado, mas como inspiração a gente foi buscar da obra Estante da Vida, psicografia do querido Chico Xavier, que no item O Anjo Solitário revela o espírito Humberto de Campos, que enquanto Jesus agonizava na cruz, rasgou-se o céu de Jerusalém e entidades angélicas em grupos extensos
teiceiro sob o calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de caridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fonte de herói, enquanto os emissários do paraíso chegavam aos bandos a entoar cânticos de amor. Os anjos da ternura rodeavam-lhe o peito, lhe envolvendo com energias novas. Os portadores das consolações ungiram-lhe os pés, sangrentos com suaves bálsamos de óleo. Os embaixadores da harmonia, com instrumentos delicados, formavam uma coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedora e melodias e se espalharem de bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza terceram grilhandas de rosas e lírios azuis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois de osculhares as mãos, quase hirtas, iniciaram o registro dos culpados para chamá-los a esclarecimento e reajuste no tempo devido. Os doadores do carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciaram-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando, exaltando, como a prepararem o banquete da ressurreição, quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnificante das alturas. Não trazia seguidores, e em seguida, se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés. Entre respeitoso e enternecido, não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que naturalmente competia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não sabera observar em nenhum dos outros. Desejava conhecer a vontade de Jesus nesse momento. Antes de tudo, e em êxtase, enlaçou o busto inesquecível do supliciado com inesquecível carinho e colou por um instante o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário, revelando os olhos serenos e úmidos, de imediato, a pedido de Jesus, desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, que acabara de se suicidar, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excessa missão em silêncio. Este era o anjo da caridade. Este é um tema delicado, porque sempre temos alguém entre nós que pensa ou pensou em desistir da vida. Nem que seja por um dia de desabafo, quem é que não tem amigos e familiares vivenciando momentos de tristeza profunda? Um momento como este, espíritos que ceifaram as vidas são trazidos para junto de nós, para, ouvindo essas palavras de consolo, abrirem em seus corações a fé e a esperança. E perceberem que não parte de nenhuma mente dos que aqui estão presentes nenhum julgamento. O suicídio está entre as 10 principais causas de morte, ou seja, em mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. A cada 45 minutos, em média, no Brasil, uma pessoa se suicida. E nós deveríamos estar falando sobre isso em todos os lugares, nos ambientes de trabalho, nas escolas, nos lares, nas comunidades de fé. Porque o suicídio, ele mata muito mais do que os vírus que têm aparecido por aqui. O senhor Kardec,
aborda na questão 944, os comentários que os espíritos lhe disseram que, apesar do homem possuir o livre-arbítrio, só a Deus tem esse direito de determinar a hora do retorno do espírito à vida espiritual. Isto não significa que quando alguém desencarna, foi Deus que o levou. Não é isso. Deus nem leva e nem traz ninguém. Isso é fruto da própria natureza, da vida. Quando nós encarnamos, leis divinas nos dão a quantidade necessária de fluido vital para os anos que o espírito vai precisar enquanto estiver preso na carne, né? O suficiente para suas tarefas de estudar, de trabalhar, constituir a família, né? E chegar à velhice. Tirar a própria vida seria como querer sair de um veículo com a porta fechada enquanto ele afunda em águas profundas. Irá se machucar muito e vai deixar as marcas da aflição impressa na sua face. O que chamamos de morte é a extinção desse fluido que liga o espírito ao corpo, fazendo com que ele retorne naturalmente para a verdadeira vida, a vida em espírito, de onde viemos e para onde todos nós vamos voltar no tempo de Deus. Mas existe também, diz o senhor Kardec, o suicídio mais sutil, quando aquelas pessoas que não se alimentam bem, que alimentam vícios, não praticam as atividades físicas que lhe dão a estrutura corporal mais adequada, né? Que se entregam à ociosidade, estão passando por um problema de saúde de qualquer natureza, mas não cumprem as recomendações médicas, né? Esta atitude vai consumindo esse fluido vital com mais velocidade e eles também chegam na pátria espiritual como suicida inconsciente, que é o que aconteceu com André Luiz. Era um médico muito tranquilo, mas ele tinha os vícios dele, ele tinha o excesso de trabalho, ele tinha a falta de cuidado com o corpo. E ele era um médico, ele tinha consciência dessa importância, então ele não podia se descuidar. Então isso, quando ele chega, ele é tratado como um suicida inconsciente. Claro que ele não queria se matar. Então o suicídio acomete pessoas de todas as camadas sociais e por diversos motivos, desde a depressão profunda, problemas financeiros, amores não correspondidos, perdas de entes queridos, né? A rejeição dentro do próprio lar, quando aquela pessoa não se identifica com seus familiares, se sente um estranho no ninho, e questões de foro íntimo, né? Um desconforto consigo mesmo, ao qual muitas vezes comete atitudes e não suportaria, né, a vergonha de vê-las expostas em público. O orgulho faz com que ele tome essa decisão de se afastar da sociedade. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus afirma: no mundo tereis aflição. Mas ele não se referia aos desafios do cotidiano, da nossa luta diária, ter que estudar, ter que trabalhar, acordar cedo, chegar tarde, educar filhos, construir uma vida a dois, ser empreendedor, né, ter uma profissão, construir projetos. Essas são situações comuns para todos que estamos aqui encarnados nesse planeta de prova e expiações. Elas não são necessariamente aflições, elas são desafios. Jesus se referia às calamidades, como esta que nós estamos vivenciando agora com o Covid-19, e tantas outras que fizeram o seu papel ao longo dos séculos e que, se foram, essa também vai passar. Cada uma vem e deixa sua lição. Então, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os espíritos amigos afirmam que em tempos de crise o homem perde um pouco a sua escala de valores. Aos que se avoram a auxiliar alguém que esteja vivenciando uma crise existencial, precisa se capacitar. Como ensinou uma amiga minha, né, que trabalhou por muitos e longos anos sobre o comando do CVV samaritano, entender que o suicídio não é um ato de coragem, nem é um ato de fraqueza, é um ato de desespero.
Porque geralmente é um momento de solidão, onde a pessoa não enxerga um amigo com quem possa desabafar, um amigo que não lhe julgue, um amigo que não lhe dê conselhos, que não lhe apresente soluções mirabolantes, que precisa simplesmente o escutar, sem tempo determinado, sem pressa, se colocar à disposição. Então esse amigo que ele tem a certeza que vai guardar esse seu desabafo como uma coisa sagrada, que ficará com ele eternamente. Esse é um método usado pela psicologia moderna, conhecido como o método rogeriano, nos ensina essa amiga, onde o paciente faz uma espécie de cartaz, onde ele é escutado sem ser interrompido, colocando para fora sua angústia. Isso lhe traz, sem o saber, um certo alívio, um alívio por ter tirado de dentro da própria alma a dor. Então ele tem essa impressão que a dor saiu de dentro dele. E aos poucos irá despertando a sua consciência para as verdades espirituais. Porque todos nós temos em nosso íntimo essa consciência ligada a Deus que o impedirá que entre em discursos caóticos e não se entregue à irresponsabilidade de tirar a própria vida. Ao contrário, ele toma as devidas precauções e espera que o tempo cumpra seu papel, onde tudo se renova e tudo se esclarece. Então, para aqueles que vivem presos a informações deprimentes, o fim do mundo está próximo, porque só assiste programas que trazem notícias ruins. Não é? Então, o Sr. Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando trata das leis morais, ele pergunta: por que é que nós temos a impressão que na área da ciência o homem evolui muito mais do que na área da moral? Visto que a tecnologia nos permite não só podermos falar com quem está do outro lado do mundo, mas também ver o ente querido, né? Matar a saudade das suas feições, ver seu sorriso, saber de seus projetos. Mas os espíritos dizem que é um engano nosso, principalmente para aqueles que alimentam o medo na sua alma. Haja visto que há pouco mais de 2000 anos, um homem foi morto por ser bom e justo, por falar a verdade, por ter misericórdia para com os perseguidos, seja pela cor da pele, pela condição sexual, né? Pela condição sexual e social, ou pelo seu segmento religioso ao qual eles discordavam. E conclui que, às vezes, é preciso que o mal atinja seu apogeu, para que o homem sinta a necessidade do bem e das reformas. Aprende assim que toda dor deixa uma lição e passa. Precisamos muito, nesses tempos difíceis, cultivar o hábito da oração, orar e vigiar. Orar exercendo a humildade, reconhecendo que existem situações que fogem ao nosso controle. E vigiar as manifestações de medos, sufocando-as antes que elas nos sufoquem. Recomendação da mentora espiritual do nosso querido Divaldo Pereira Franco: acordar e dormir pensando no bem, falando no bem e agindo no bem. E o Sr. Allan Kardec, ele traz várias questões no Livro dos Espíritos a respeito, né, dessa problemática do suicídio. Porque nós não reencarnamos sem saber o que iríamos enfrentar. Logo, nós seremos cobrados pela nossa própria consciência, ela que nos encoraja a suportar as misérias da existência, porque Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia, de determinação, a ponto de não refletirem que alguém terá de dar conta de suas obrigações na sua ausência. Porque tirar a vida num ato desse de desespero deixa os compromissos para o que eles ficaram. Então, além de tirar a própria vida, vai também responder pelo trabalho que deixou para os que ficaram. Existe um caso de uma amiga, dessa nossa amiga do CVV Samaritano, que um dia eu vou apresentar ela para vocês, vou convidá-la para fazer uma live, porque é um tema que ela domina muito bem. Ela trabalhou 8 anos, tem experiências maravilhosas, né? E ela traz um caso que não deixa de ser um ato, no mínimo, egoísta, porque nós somos espíritos em reabilitação.
uns passando por provas trabalhosas, outros expiando o fruto de suas atitudes equivocadas. Nenhum sofrimento foge a Deus. O suicida para no tempo. O indivíduo comete um crime perante a lei de preservação e de sobrevivência, que todos nós trazemos dentro de nós, e terá sempre que recomeçar até conseguir vencer a provação. Chico Xavier, nosso querido Chico, ele conta um caso de uma criança que reencarnou cega, surda e sem os 2 braços. Aos 5 anos, ela teve uma gangrena nos 2 pés e os médicos, muito sensibilizados, muito condoídos, tiveram que comunicar aos pais que era preciso amputar as 2 pernas. Claro, os pais autorizaram, não é? Eles viam o sofrimento da filha. E depois, o querido Chico recebe a informação de qual foi o motivo desse espírito ter vindo numa condição sem os braços e ainda aos 5 anos ter que amputar as 2 pernas. E o que acontece é que esse mesmo espírito, ele já tinha cometido suicídio por 3 vezes consecutivas, 3 encarnações consecutivas. E ele próprio pediu, antes de reencarnar, que se ele tivesse algum pensamento suicida, que fosse tirado dele todas as condições que pudessem provocá-la. Ele já tinha vindo sem os braços por pedido dele, porque nas outras ele tinha se suicidado por enforcamento e por projétil na própria cabeça. Então ele pediu para vir sem os braços. Mas caso acontecesse, ele deveria tirar também. Então, aos 5 anos, como ele morava numa rua, essa criança ia para a calçada e, vez por outra, tentava atravessar a rua correndo e alguém pegava pelo braço e puxava, alguém que estava protegendo, tomando conta, né? Então, foi dito que nessa tentativa de atravessar a rua, era ele tentando ser atropelado e pediu a Deus que ele tirasse as pernas. Viveu ainda 45 anos, feliz, resignado, né? Prestando serviço à sociedade, dando testemunho de fé e de esperança, né? Retorna para a pátria espiritual com uma encarnação concluída perantemente. Porque a Terra é essa escola abençoada. Bem-aventurados aflitos, né? O Senhor Kardec trata desse, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que diz, que trata da loucura e do suicídio. Porque ele diz, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores incitantes ao suicídio, porque enfraquece as forças morais para enfrentar as vicissitudes da vida. Quando homens de ciência se esforçam para provar que não temos nada a esperar depois da morte, eles estão, de fato, levando-nos a deduzir que, se somos desgraçados, se estamos vivendo uma vida de muito sofrimento, de muita dor, o que só nos resta é se matar e partir antes do tempo. Porque esse é o grande mal do materialismo. Com a doutrina dos espíritos, o crente sabe que a sua existência se prolonga indefinidamente para além túmulo, onde a paciência e a resignação o afastam de pensar em tirar a própria vida, e as suas forças vão sendo renovadas, porque todos nós temos espíritos amigos nos fortalecendo na caminhada. A doutrina dos espíritos nos alerta sobre a influência também dos espíritos sobre nós, que são muito mais frequentes do que nós podemos imaginar. Porque o espírito, ele em dificuldade, ele perde as forças em resolver os seus problemas. E ele atrai para junto deles espíritos semelhantes, que estão ainda passando pelo problema também da depressão, por terem tirado a própria vida. E isso vai somatizando, né, a alma daquele que está aflito. Essa é a loucura que o senhor Kardec coloca junto ao suicídio, como possíveis de serem evitados pelo conhecimento da influência espiritual, da obsessão, né? Então, tudo isso junto com a prece, com o estudo do Evangelho, o Evangelho no lar, tudo isso é amenizado. Em João, no capítulo 16, 33, quando ele diz, no mundo tereis aflições, o senhor Allan Kardec ensina que essas provações
elas podem ser dessa ou de encarnações anteriores. Ninguém reencarnou na família errada, ninguém está morando no país errado, ninguém está morando no bairro errado. Tudo isso foi planejamento. Reencarnamos no laboratório, onde existem os elementos para nós vencermos as nossas dores e as nossas dificuldades. Mas qualquer que seja as origens dessa dor, na verdade, o homem será sempre o maior responsável pelos seus próprios infortúnios, devido ao uso inadequado do seu livre-arbítrio. Uma vez que, sendo livre a semeadura, o mesmo não acontece com a colheita. A colheita é obrigatória. Então, nós precisamos nos capacitar para auxiliar alguém próximo que esteja com ideia suicida e que busque em nós o consolo e a esperança. Por maiores que sejam as dores que alguém esteja passando, a única coisa que ele não deve fazer é tentar sair dessa vida através, do isolamento social ou de uma maneira mais grave, do próprio suicídio. Então, primeiro, porque não irá resolver. Segundo, porque irá multiplicar o seu sofrimento. Então, a atitude de querer ir embora, apesar de ser normal, porque só quem sabe o tamanho da dor de quem está passando por ela é quem está querendo desistir da vida. Porque a dor atinge e entra o desespero e perdemos o controle sobre os nossos próprios raciocínios. É normal porque, certamente, aquele que assim está pensando não conhece a passagem de Jesus, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através dele. Então tem coisas que estão fora do nosso controle. Tem sofrimento que entra na nossa vida sem pedir permissão. Ele simplesmente chega e pronto, se instala. Como esse coronavírus, né? Ninguém está abrindo as portas para ele entrar, embora exista muitos sem tomar cuidado. Então, muitas vezes, somos até alertados para um sofrimento, através de um sono inquieto, Isso foram espíritos amigos que nos alertaram, uma mensagem que nos chega de improviso, um amigo que se queixa da nossa ausência, mas sempre achamos que iremos resolver do nosso jeito. Então, nessas horas, é preciso acolher a dor com muito amor. Como diz o Espírito Amigo, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma mestra. Se ela é uma mestra, ela veio nos trazer um aprendizado. Então, pelo simples fato da dor não ter limites, ela vai até onde for necessário para regenerar o homem. E o Allan Kardec, na questão 950, ele pergunta o que pensar dessas pessoas que se matam na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor e se juntar aos entes queridos que já partiram. E aí os espíritos amigos dizem: outra loucura, que faça o bem e o mais certo estará de chegar, pois matando-se retarda sua entrada no mundo melhor e terá que pedir que lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sobre o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário para os eleitos. Então, sabendo disso, o espírito mergulha na carne com decisões acertadas, a fim de sair vitorioso. Então, o desconhecimento sobre as verdades espirituais, ela vai nos trazendo ideias que vão nos saciando as forças. E existe também aqueles que criam a ideia do suicídio assistido, Pessoas que acham que têm o direito de planejar a sua morte porque não está querendo passar por momentos de aflição. Ora, aquele momento é importante. Porque se não fosse importante, Deus que nos ama não permitiria isso. Os próprios espíritos, na obra O Céu e o Inferno, eles afirmam claramente: tirar a vida de qualquer maneira é duplicar o problema. Então, se a dor bater na nossa porta, que a recebamos com calma, que não seja fácil. É fácil para quem não está vivenciando. E por ser fácil por quem está de fora, é exatamente a essas pessoas que a gente tem que pedir ajuda. Porque elas vão ter condições, elas não estão na mesma aflição. E a ajuda com certeza virá, porque Deus ajuda os homens através do próprio homem. Então este é um tema delicado,
Então, bom seria que grande maioria de nós se capacitasse para tal em respeito à dor do próximo, que é verdadeira. Na maioria das vezes, através de uma grande amizade, é possível alguém com uma ideia suicida desabafar e repensar sua atitude e desistir. Essa nossa querida amiga da CVV Samaritanos, ela me ensinou uma frase nesses dias que a gente estava estudando, muito usada no atendimento presencial lá, quando ela trabalhava, que diz o seguinte: você é feliz e vive melhor quando tem um amigo. Você é feliz e vive melhor quando tem um amigo. Tudo bem, Jesus é o amigo maior de todos, mas às vezes a gente precisa desabafar com quem está perto, com quem a gente sabe que vai nos escutar sem julgamento. A amiga me relatou, num dos diversos casos, ela tem casos tão lindos, tão maravilhosos, que um dia eu vou trazer ela aqui para conversar com a gente, que um senhor, depois de longos encontros fraternos, onde ele tinha ideia suicida, foi construindo uma amizade entre ela e o Senhor, né? Que estava passando por problemas de difícil solução. Mas um dia, ele entrou no consultório e disse: não tem jeito, eu vou me matar. Abriu uma caixa e pegou um revólver na frente dela. Meu Deus do céu, só imaginar a situação, a aflição já tomou conta do meu peito. Mas uma pessoa bem preparada, bem treinada, uma pessoa espiritualizada, mas que passou também por um treinamento para entender o processo do que é que o outro espera de um amigo, ela tomou as medidas necessárias. E o que salvou foi a amizade sincera estabelecida, que levou ela a dizer: tudo bem, a decisão é sua, mas e eu, como fico? Eu estou resumindo a conversa. Foi quando ele disse: eu não havia pensado em você. Com esta simples reflexão que ela levou ele a fazer, ele conseguiu sair da dor e enxergar a dor do próximo, que é exatamente o que a doutrina espírita prega. Fora da caridade não há salvação. Daí os espíritos amigos nos recomendaram estarmos sempre participando de tarefas voluntárias que não falta para nós. Se não for presencial, que seja com uma ajuda, que seja um momento como esse, que nós estamos orando por pessoas que nós conhecemos, mas também pelos que nós conhecemos, orando pelo nosso país, pelo nosso planeta como um todo. Este caso nos chama a atenção dos que ficaram, porque é comum, muito comum, se preocupar com o espírito que partiu, aquele que tirou a própria vida. Mas o suicídio é uma rescisão unilateral de um contrato. E os que ficaram, como ficam? Às vezes a gente não pensa no que ficaram. Quando nos preparamos para reencarnar, nós sabíamos que iríamos passar por provas difíceis. É muito importante a gente guardar isso no coração. Nós sabíamos que iríamos passar por situações difíceis, mas Jesus disse que estaria ao nosso lado. E aí o senhor Kardec pergunta aos espíritos amigos, no Livro dos Espíritos, na questão 943, se nós sabíamos de tudo isso, de onde vem o desgosto que bate em certos espíritos? O desgosto de viver. E eles disseram, muito simples: ociosidade, ou saciedade e falta de uma ligação natural e sistemática com Deus. Quando ele coloca uma ligação sistemática com Deus, a gente se lembra de fora da caridade e da salvação. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós amamos o próximo como se estivéssemos amando a Deus. Então, porque viver é uma coisa, existir é outra coisa. Vida não é sinônimo de encarnação. Encarnação são etapas de uma vida que não termina jamais. Somos espíritos imortais. Espíritos não morrem, espíritos desencarnam e continuam como se encontravam, felizes ou infelizes. Então é importante dormir e acordar sempre grato a Deus, porque a gente não sabe a hora que a gente vai partir. E se a gente partir triste, vai chegar triste. E vai se encontrar com espíritos tristes.
E quem é que está sofrendo que vai ajudar quem está sofrendo? Então, quando existe um rompimento de contrato unilateral, a pessoa não está olhando para quem está do outro lado do contrato, que também estava participando desse momento importante para a sua evolução espiritual. Logo, a reencarnação é fundamental para nós. Por isso, quando se fala em suicídio, não se condena a ação, mas a consequência daquele ato, onde o espírito diz que não quero mais aquilo que eu combinei. Está desfazendo o contrato. O suicídio não se encaixa na proposta de busca da felicidade. É uma tomada de decisão sem a participação dos protetores, do guia espiritual e de Deus. Então, um segundo de reflexão permite que receba por intuição a ajuda que seu guia espiritual e os espíritos familiares e amigos que estão ao seu lado, sugerindo outras alternativas, menos dolorosas, para sair de uma crise existencial, como aquela que a gente viu que a amiga sugeriu para o amigo. Pense como eu vou ficar. Como ele já tinha um certo respeito e carinho por ela, aquilo tomou conta dele, é simples assim. Por isso que a gente tem que amar os amigos, ser verdadeiros, honestos, né? Guardar seus desabafos, né? Que são tesouros preciosos. Né? Então, é preciso, né, procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, uma ajuda espiritual de qualquer religião, como esse momento agora, onde a gente vai encaminhar isso depois para todas as pessoas que precisam ouvir essas orientações, não de Júlio, mas da espiritualidade amiga, porque estamos todos envolvidos no pensamento do Cristo. Não sabemos qual a real situação de um suicida quando chega na prática espiritual, para dar uma opinião descaridosa aos que ficaram. As condições são diversas. Existem os atenuantes e os agravantes, como em qualquer questão de ordem jurídica. Né? As consequências são várias. Mas os espíritos afirmam ao senhor Kardec que existe uma consequência que é comum a todos. É o desapontamento pela decepção em continuarem vivos. Todos se decepcionam no momento, no ato, imediatamente, porque continuam vivos, não morrem. Então precisamos diariamente orar e pedir a Deus que ampare e console esses nossos irmãos, que no ato de desespero, eles vão ser amparados, vão ser recolhidos, vão despertar, vão, claro, chorar, desabafar, mas que aceitem a ajuda imediatamente. O arrependimento traz a esperança para o arrependido. Ao invés de ficar se punindo, se lamentando, né, achando que não merece mais ajuda, sim. Todos nós somos filhos de Deus, pecadores. Quem aqui nunca tirou uma pedra em ninguém? Não é? Então, é preciso entender que se não temos a ideia do sofrimento de quem passa por um suicida, né, mas não sabemos também a extensão do amor que parte de um coração de uma mãe que ora com fé. Como nesse caso, que uma certa mãe vai a Uberaba tentar receber uma carta de Chico Xavier do seu filho que tinha acabado de se suicidar. Ela chega cedo, de madrugada, pega a ficha número 1, e ele atendia 30 pessoas por dia para essas questões de psicografia de carta. Para ouvir a palestra eram milhares, e receber o alimento e ajuda material. Né? Então ela chegou muito cedo, né? E quando chega a hora de entrar para um carrão, desce uma mulher desesperada. Eu preciso falar com Chico, porque eu acabei de perder 2 filhos no acidente de carro. Aquela senhora que madrugou pensou, não havia mais ficha para serem distribuída, e disse para si mesma, meu Deus, ela acaba de perder 2 filhos de maneira inesperada. O meu filho não, ele decidiu tirar a própria vida. Entregou a ficha dela e voltou para o hotel. Às 2 horas da manhã, alguém lhe bateu a porta e diz, Chico quer falar com a senhora. Ela diz, deve ter algum engano. A minha ficha eu cedi para outra pessoa. Com a insistência, ela foi. Chegando lá, Chico disse, pelo seu amor e pela sua renúncia, Emmanuel,
mandou lhe chamar, porque ele mesmo foi buscar o seu filho para lhe escrever, não só consolando-a, mas também mostrando para ele: todo sofrimento tem um fim. Ele que se achava que jamais deixaria de sofrer pela sua atitude impensada. O amor cobre uma multidão de pecados. Essa questão é muito bem tratada na obra O Céu e o Inferno, no item O Código Penal da Vida Futura, no artigo 11, que diz: uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes, em virtude dos atenuantes e dos agravantes. Porque um suicida com depressão profunda, pela fuga do materialismo, o suicida que tinha o conhecimento da continuidade da vida, são situações bem diferentes. Porque a nossa consciência ela vai nos cobrar pelo grau de compreensão e entendimento que nós tínhamos. Aquele que mais recebeu, mais lhe será cobrado. Mas não é cobrado por Deus, não. É pela nossa própria consciência. Então, as consequências são diferentes. Porque a lei de Deus, ela é justa, ela não é justiceira. Todo espírito quer ser feliz. Afinal de contas, Deus nos criou com essa finalidade, né? Então, o suicida, ele não quer se matar, ele quer sair do sofrimento, né? Esta é a sua maior intenção. O que ele menos precisa nessa hora é de julgamento. Ele quer amparo, compreensão, muito amor, e que ele veja que ele tem a oportunidade de recomeçar, né? Então, é preciso que nós tenhamos esse entendimento, buscando a família quando alguém estiver triste, né? Porque a família tem um papel muito importante, né? Nesse equilíbrio emocional, né? Então, tem que ser grato às pessoas que têm, né? Parar para pensar o quanto nós temos que agradecer por que nós estamos tendo, né? Quantas pessoas na África, por exemplo, têm muito menos do que nós e vivem felizes em busca de viver um dia após o outro. Então, a calma, a resignação adquirida na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Isso o senhor Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o próprio Jesus, ele vem como Espírito de verdade dizer: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. E eis que de além túmulo, que julgavas o nada, vós exclamamos: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós, vencedores da impiedade. Venham instruir e consolar. Que chorem, mas que esperem, pois que também eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo-os conduzir. Escutai minha voz, e haverá um só rebanho e um só pensar. E é por isso que o Pai que me ama, porque dou minha vida depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu dou-a por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Do mesmo modo que o bom pastor é Jesus, né? Nós precisamos ser a boa ovelha. Precisamos nos deixar ser cuidados pelo nosso querido bom pastor. Precisamos permitir que ele entre na nossa vida com o seu amor, com a sua estrutura, que ele mexa no nosso psiquismo, que ele ajude a modificar os nossos interiores para que possamos sobreviver às intempéries da vida. Ainda que sejamos ovelhas machucadas, feridas, maltratadas, o bom pastor dará a vida por todos nós. Basta restituir a nossa vida para dar um vigor novo a essa ovelha perdida. Como diz o nosso querido Chico Xavier, eu amo essa mensagem do Espírito Cassimiro Cunha, que diz: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte.
que clareia por toda a vida, ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Um grande beijo, meus queridos irmãos. Aqueles que eu não falei no começo, se sintam abraçados agora. Rosana, né? Aninha Costa, Rosita, né? Leonora Maciel, todos que estão aqui presentes. Que continuemos orando um pelos outros, vibrando por esse grupo que tem sido muito importante nas mãos dos bons espíritos, que pegam esses fluidos e estão depositando agora todos os que estão passando por provação. Tenhamos uma semana muito feliz e vamos esperar para ver qual é o tema do próximo domingo. Muita paz.